Então, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade na nossa disciplina, né? Infelizmente, semana passada a gente não teve o nosso encontro no Zoom, porque eu tive problemas com a minha internet, né? Aproveitando para avisar que essa reposição da aula da semana passada foi jogada para o final da disciplina, tá? Então, essa reposição vai ser feita dia 15 de março, tá? Então, vocês não irão ficar prejudicados em relação a isso. Tá bom, gente? E na semana retrasada a gente falou sobre algumas definições, sobre alguns conceitos em relação à saúde da criança. E hoje a gente já vai entrar mais na prática, tá? Hoje a gente vai falar sobre os cuidados com o recém-nascido, tá? E eu vou introduzir aí falando do papel da enfermagem com o recém-nascido, né? Os primeiros momentos da vida extrauterina, né, da maioria dos recém-nascidos, será em um centro obstétrico, né? A gente sabe que tem algumas mulheres, né, que têm a oportunidade aí de dar à luz em casa, né, na hora do parto humanizado. Tem mulheres que conseguem dar à luz aí até na banheira, né? A gente já viu exemplos aí, né, de famosas. Mas, assim, não é a realidade da maioria da população, tá? Então, esses primeiros minutos, né, esses primeiros momentos da vida extrauterina é no centro obstétrico, e a enfermagem tem um papel muito importante durante todo esse processo, tá? Ela vai favorecer ao recém-nascido uma boa recepção e prestar aí os primeiros cuidados, tá? A equipe de enfermagem também, né, além de prestar os primeiros cuidados, ela também é muito importante em manter os materiais e equipamentos necessários em ordem ali na sala do parto, tá, gente? Vou continuar aqui. Agora vamos falar dos cuidados com o recém-nascido na sala de parto, tá? Classifica-se como um parto bem-sucedido quando a gente tem esse período de transformação de um feto dependente a um ser totalmente, entre aspas e muitas aspas, independente. Quando eu falo da transformação de um feto dependente para um ser independente, o que vocês entendem por isso? Alguém sabe me responder? Eu falei que é considerado, né, um parto bem-sucedido quando a gente tem a transformação de um feto dependente para um ser independente. O que vocês entendem por isso? Para um parto ser bem-sucedido, a gente precisa dessa transformação. Seria o bebê estar totalmente formadinho, sem nascendo dentro do tempo? Também, mas tem uma questão muito importante para ele ser considerado independente. Ser feminino ou masculino? Não. Quando eu falo independente, eu falo em ele conseguir manter, né, os sinais vitais dele. Porque quando ele está no útero, quem que respira por ele? Quem que fornece oxigênio para ele? Quem que mantém aí as condições vitais dele? É a mãe, né? Através do cordão umbilical. E quando ele nasce, ele não tem mais isso. Ele tem que se adaptar ali àquela nova condição. E essa adaptação nem sempre é fácil, tá? Então, por isso que a gente considera, né, um período de transição de sucesso, né, um período de transformação de sucesso, quando o feto ele passa, né, de um feto dependente para um ser, né, independente. Mas quando eu falo um ser independente, igual eu falei, em aspas, entre aspas, ele vai respirar sozinho, ele vai manter a temperatura corporal sozinho, porém, né, a gente precisa ali da puérpera, né, que é a mãe, para alimentá-lo. Eu falo independente, mas nas questões vitais, tá? Então, esse período de transição, né, é caracterizado por um bebê que nasce respirando, chorando, porque a maioria dos bebês nascem chorando, né? A gente vê em filmes aí, né, que quando o parto
né, é saudável, o bebê chore realmente, tá? Chorar é um bom sinal, né? O bebê nascer respirando e chorando. Se ele tá chorando, quer dizer que ele tá respirando, já é um ponto positivo, tá? E para que tudo isso aconteça, né? Os recém-nascidos, eles precisam de uma assistência qualificada. E a enfermagem trabalha muito para que isso aconteça, tá? Um outro cuidado muito importante, né, com o recém-nascido, na verdade não é com o recém-nascido, né, é com a família do recém-nascido, que é o seguinte: o pai, ele deve ser estimulado a segurar o teu filho, tá? Ele tem o direito de participar desse momento. Então, nós, né, da área da enfermagem, devemos estimular o pai a presenciar esse momento, né? Devemos estimular também ele pegar o seu filho, né, o bebê, ali, né, após o parto, porque ele tem esse direito assegurado por lei. Tá? Ninguém pode proibir isso, né? O pai tem direito, né, direito de assistir o parto do próprio filho. Porém, a gente também tem que preparar esse pai para isso, tá? E por que eu falo isso, né? Quando um pai vai ali para a sala de parto, às vezes ele não está preparado para as cenas que estão por vir, né, gente? A gente sabe que tem gente que não aguenta ver um sangue e desmaia. Então, assim, imagina na hora do parto, né, o primeiro sangue que o pai vê, ele desmaia. Além de a gente ter um parto para auxiliar, a gente tem um pai para socorrer. Então, assim, a gente também tem que preparar, a gente tem que estimular o pai para ele assistir o parto, segurar o seu filho, mas também a gente tem que preparar ele para isso, tá? Também é um cuidado de enfermagem, tá? Um outro cuidado de enfermagem muito importante é estimular a amamentação precoce, tá? Se possível, né, ali, né, nos primeiros minutos, né, pós-parto, a gente deve colocar o recém-nascido no colo da mãe, né, direto no colo da mãe, e estimular a amamentação, porque além de a gente estar criando um vínculo afetivo entre mãe e filha, entre mãe e filho, a gente também está ajudando ali, né, nesse processo de amamentação. E por que eu falo isso também? Porque é o seguinte, né? Quando uma mulher dá à luz, a maioria das pessoas acham que ela vai produzir muito leite, né? Acabou de dar à luz, ela já vai ter leite em abundância, né? Mas nem sempre isso acontece, né? E isso as mulheres ficam frustradas, né? E por que isso não acontece? Porque às vezes esse processo não é tão rápido, tá? E o principal estímulo para que a mulher tenha leite é colocar ela para amamentar o seu filho. Porque quanto mais o RN mama, né, mais o corpo da mulher é estimulado à produção de leite. Então é muito importante que a gente coloque, né, esse RN para ser amamentado ali mesmo nos primeiros minutos pós-parto. Tá? E tem um outro cuidado de enfermagem extremamente importante que deve ser realizado antes do recém-nascido sair da sala de parto. Alguém sabe me dizer? Falei por cima de uns cuidados muito importantes, né? Que é um parto bem sucedido, que ele nasce chorando, né? Ele nasce respirando. Falei que a gente deve estimular o pai a segurar o filho, né? Durante esse momento. Falei a importância da amamentação precoce. Agora, antes do recém-nascido sair da sala de parto, para ter ali os outros cuidados, que é muito importante a gente se atentar. Alguém aí arrisca responder? Os testes, a vacina? Não. Isso aí ainda tem algo que tem que vir antes disso. Um exame físico? Não. É muito importante, gente, que antes de sair, né, assim que ele estiver para sair da sala de parto, é que ele esteja devidamente identificado,
tá? Então, ele tem que estar com a pulseirinha ali na mão, né, no braço ou na perna. E na pulseirinha deve conter o sexo, o nome da mãe, data e horário do nascimento. Porque, né, trocas de bebê na maternidade é real. Tá? Imagina aquele centro obstétrico lotado, são vários bebês, né? Os médicos numa carga horária de trabalho muito extensa, né? Então, assim, se a gente não identificar, né, pode ser que aconteça a troca do bebê na maternidade. Então, é muito importante que o bebê saia já da sala de parto devidamente, né, identificado. Tá, gente? Agora, né, eu vou continuar aí falando dos cuidados, porém eu vou falar dos cuidados de prevenção e promoção, tá? Esses cuidados, eles também são muito importantes e ele ainda é prestado também na sala de parto, tá? E uma primeira etapa desses cuidados consiste em uma boa anamnese, tá? A gente vai realizar uma anamnese ali, né, com aquela gestante antes mesmo do bebê nascer, tá? E a gente deve abordar nessa anamnese idade da mãe, o número de gestações, os tipos de parto, se ela já teve algum abortamento, se ela realizou o pré-natal, porque a gente sabe, né, que a mulher que realiza um pré-natal bem feito, ela tem muito mais chances, né, de ter um parto bem sucedido. A gente também tem que ver se ela teve alguma doença pregressa na gravidez, se ela fez uso de drogas ilícitas, álcool. Então, a gente tem que realizar uma anamnese bem feita antes, né, do bebê nascer. E por que é importante a gente realizar essa anamnese bem feita? Para que é importante a anamnese? Vocês sabem o que é anamnese, né? Vamos lá, gente. Por que é importante a anamnese? E ter todas essas informações que eu falei. Por que é importante saber se aquela mulher já teve algum aborto? Por que é importante a gente saber se aquela mulher já realizou um pré-natal? Por que é importante saber se a mulher teve alguma intercorrência durante a gravidez? Por que é importante a gente realizar isso antes mesmo do bebê nascer? Isso será que ajuda a gente a identificar alguma situação de risco? Se a mulher não Sim, realiza. no caso, o neném nasce com algum problema ou com algum problema de saúde ou mesmo uma deficiência. Exatamente, a mulher que não realizou o pré-natal, né? Não fez nenhum teste rápido, nada, né? Será que esse parto ele vai ser um parto mais complicado, podemos dizer assim? Que a gente vai ter que ter mais atenção para essa gestante? Sim. Sim. Então, é um cuidado muito importante que a gente deve ter antes do bebê nascer. Tá? Igual isso nos possibilita identificar alguma situação de risco. E quando a gente identifica alguma situação de risco, isso nos ajuda a quê? A gente identificou ali uma situação de risco. Isso, o que nos possibilita? Repete a pergunta. Quando a gente consegue identificar uma situação de risco, né, o que isso nos facilita? O que isso nos possibilita, na verdade? A ficar preparado para alguma eventualidade. Isso aí, a ficar preparado, né? Caso haja alguma intercorrência, a gente já está esperando por aquilo, já estava esperando por aquilo, a gente já vai saber mais ou menos o que fazer, não é? Sim. Então, vocês entendem a importância da anamnese? Nunca, porque às vezes durante o pré-natal, as consultas, algum profissional pode ter deixado alguma coisa passar batido. Então, assim, por mais que o pré-natal não tenha sido de qualidade, ali, antes do parto, a gente deve realizar essa anamnese, né? A equipe de enfermagem deve ficar atenta, né? E realizar a anamnese para que nada passe batido.
tá? Outra coisa, né? Agora, esse cuidado que eu vou falar agora já é quando o bebê já nasceu, que é o seguinte, né? É realizar o clampeamento tardio do cordão umbilical, tá? O bebê que nasce saudável, né? É legal, né? A equipe, né, multidisciplinar realizar aí o clampeamento tardio do cordão umbilical. Tá? Então é legal que o bebê seja colocado ali no colo da mãe, tenha esse contato com a mãe, tá? E é bom a gente esperar, né, parar totalmente os batimentos do cordão para aí sim depois realizar o corte, tá? E geralmente o cordão ele para de pulsar, né, entre 1 a 3 minutos. Tá? E isso, gente, é uma prática adotada até nos partos humanizados. E por que é adotado no parto humanizado? Porque é como se a mãe estivesse respirando pelo bebê ainda, né? Ele fora do útero, porém se a gente espera ali, né, os batimentos do cordão parar, é como se a mãe estivesse respirando pelo bebê ainda. E isso marca muitas mulheres. Às vezes pra gente não é nada, mas assim, eu falo isso pela minha mãe, né? Apesar de antigamente não se falar tanto do parto humanizado e de práticas humanizadas, né? Antigamente os profissionais já faziam isso, né? Com a minha mãe mesmo, né? Foi colocado, né, o bebê no colo dela, né? No caso eu, no colo dela e esperou, né, o batimento do cordão parar. E até hoje ela lembra disso, que o médico falou, olha, respira, como se você estivesse respirando por ela, tá? E realmente isso marca muito as mulheres. Tanto, como eu falei, é uma prática adotada aí nos partos humanizados. Então, se o RN nascer saudável, né, a equipe, por mais que ele esteja no centro obstétrico, né, é importante que a gente espere aí, né, de 1 a 3 minutos até os batimentos do cordão parar, tá? Mas isso se o bebê, né, se o RN nascer saudável. Agora, em caso de intercorrência, a história já muda, tá? Se o bebê nascer e não estiver respirando, o clampeamento deve ser na hora, tá? Deve ser imediato, tá? E deverão ser conduzidos todos os recém-nascidos que nascerem ali diante de alguma intercorrência, com alguma instabilidade vital, eles devem ser encaminhados para a mesa de reanimação, tá? E quais que são os procedimentos realizados com esse bebê que nasceu ali com alguma instabilidade vital, né? Não nasceu respirando. Primeiro, a gente deve secar, né, o recém-nascido, lógico, tudo isso muito rápido, né? E manter ali uma fonte de calor para ele. A gente deve elevar a cabeça do recém-nascido, né? Estender, né, suavemente a cabeça do recém-nascido, mantendo as vias aéreas livres, tá? E a gente também deve aspirar as vias aéreas. Aí vocês devem estar se perguntando assim, professora, mas se o bebê nasceu sem respirar, por que eu vou elevar a cabeça dele primeiro, fazer a extensão da cabeça dele e aspirar? Por que eu não faço logo a massagem cardíaca? Alguém sabe me responder? Vamos supor que o bebê nasceu sem respirar. Porque eu falei que quando ele nasce saudável, né, a gente coloca ele no colo da mãe, espera ali os batimentos do cordão parar, né, para depois realizar ali o acompanhamento, né. Agora, se ele nasceu sem respirar, né, a gente deve aquecer, manter a fonte de calor, secar, manter a fonte de calor, fazer uma leve extensão da cabeça e aspirar. Por que a gente deve fazer isso primeiro e não a massagem cardíaca? Porque ele pode ter obstruído, descido a água do parto, o líquido do parto, ele pode estar com as vias obstruídas. Perfeito. Isso aí, tá? Primeiro a gente tem que pensar, porque é o seguinte, às vezes ele não está respirando porque ele está ali com as vias aéreas obstruídas, né? Então, por que a gente vai realizar a massagem cardíaca se às vezes a gente pode, se só aspirar, a gente já resolve o problema? Né? Porque tem gente que se questiona. Porque se a gente vê alguém que não está respirando na rua, a gente pensa logo, né, se a pessoa estiver ali numa parada, a gente pensa logo na massagem cardíaca,
Mas no caso do bebê, como ele tem a água, né, tem ali os resíduos do parto, né, a gente deve primeiro desobstruir as vias aéreas, aí o problema pode ser resolvido, tá? E se isso não adiantou? O que será que é feito? No caso da minha pequena, colocar oxigênio nela, que ela não estava conseguindo. Isso aí. É, por isso que você já tá sabendo bastante, né? Infelizmente aconteceu com você, né? Com a sua filha, no caso. Mas é isso aí mesmo que você tá falando, tá? Se, né, mesmo a gente fazendo a extensão da cabeça, aspirando, né? A gente reavaliou e ainda, né, ao aspirar o excesso e o bebê não estiver respirando, né? Se não estiver respirando espontaneamente, é necessário a gente realizar a ventilação por pressão positiva, tá? Aí, após esses passos, né? Se a respiração se tornar regular, se os batimentos, se a frequência cardíaca ficar superior a 100 batimentos por minuto, aí sim, né, a gente pode continuar a realizar ali, né, os procedimentos de rotina na sala de parto, tá? Então, gente, vocês entenderam aí a lógica, né? Primeiro de tudo, a gente realiza ali uma boa anamnese para ver se a gente, né, encontra algum risco. Depois que o bebê nasceu, né, a gente deve colocar ele no colo da mãe. Nasceu saudável, né? A gente deve colocar ele no colo da mãe, né? Esperar o cordão umbilical ali parar de pulsar, para aí sim realizar o acompanhamento. Para aí sim de começar a fazer a rotina ali, né, com o bebê na sala de parto. Agora, se o bebê já nasce sem respirar, se ele já nasce sem chorar, se aquele período de transição, né, que eu expliquei lá no começo da aula, não foi adequado, aí, né, a gente deve levar esse bebê, né, o neonato, para a mesa de reanimação. Tá? Agora sim, né? Vamos falar dos primeiros cuidados com o recém-nascido saudável, né? Depois que ele nasce saudável, a gente coloca ele no colo da mãe, passou 3 minutos, clampeamento. Aí, o que a gente faz com esse bebê? Né? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Quais são os primeiros cuidados com o recém-nascido? Limpar, pesar, medir. Não, isso aí é depois. São os cuidados que são mais importantes. Ah, você fala atendimento a Primeiros pediatra? cuidados, gente. O exame físico? Os primeiros cuidados. Não é o exame físico também. Os primeiros cuidados é avaliar as condições vitais do neonato. Isso, quando eu falo que o bebê nasce chorando, né? Aparentemente chorou, nasceu respirando, tá? Mas os primeiros cuidados é fazer a avaliação das condições vitais do bebê, tá? Então, esses cuidados, né, ao mesmo tempo que a gente observa a integridade cardiorrespiratória do bebê, a gente também vai observar a capacidade neuromuscular, tá? E isso, né, a gente realiza através do índice de Apgar. Quem já ouviu falar aí do índice de Apgar? Eu ouvi falar, mas não lembro. Ó, vou colocar a imagem aqui para vocês entenderem melhor. Ó. O índice de Apgar, gente, ele vai demonstrar as condições do recém-nascido do primeiro e no 5º minuto de vida extrauterina, tá? Então, a gente vai avaliar alguns parâmetros, como frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor, tá? Então, a gente vai avaliar, né, o primeiro cuidado que tem com o recém-nascido é avaliar aí, né, todos esses parâmetros através do índice de Apgar. Aí você fala, professora, mas como a equipe vai avaliar isso?
né? Para a gente avaliar isso, a gente vai ter que fazer um cálculo. Aí você fala, professora, pelo amor de Deus, eu fiz enfermagem, eu não sei fazer cálculo. Gente, isso aí é fácil de fazer, tá? E normalmente, né, o obstetra ele vai estar lá, então assim, a gente vai mais auxiliar, mas a gente deve sim ter conhecimento do que é o índice de apegar, tá? Então vamos lá, ó, vou mostrar aqui para vocês. Como eu falei, a gente tem alguns parâmetros, né, para avaliar, que são 5, ó, frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, cor e irritabilidade reflexa. Vou desenhar aqui para vocês, ó. Primeiro a gente vai avaliar aí a frequência cardíaca. Se ela estiver ausente, a pontuação desse recém-nascido vai ser 0. Se a frequência estiver inferior a 100 batimentos por minuto, a pontuação desse recém-nascido vai ser 1. E se a frequência cardíaca, estiver superior a 100 batimentos por minuto, a pontuação desse recém-nascido vai ser 2. Depois a gente vai observar a respiração. Se a respiração estiver ausente, 0. Se ela estiver irregular, 1. E se estiver forte, né, e o bebê estiver chorando, é 2. Depois a gente vai observar o tônus muscular. Se ele estiver flácido, é 0. Se o recém-nascido estiver fazendo a flexão das pernas e braços, é 1. E se ele tiver com uma movimentação boa, né, se ele estiver ativo, uma boa flexão, é 2. Depois a gente vai avaliar a cor, né? Se o bebê estiver cianótico e pálido, né, é 0. Se ele tiver com cianose só nas extremidades, é 1. E se ele tiver rosado, é 2. Tá? Depois a gente vai avaliar aí a irritabilidade reflexa. Se o bebê aparentemente não estiver irritado, estiver sereno, né, a pontuação dele é 0. Se ele tiver algum movimento, careta, é 1. E se ele estiver espirrando, chorando, é 2. Porque a gente sabe que um bebê saudável, gente, ele nasce aí com a frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto, ele nasce chorando, ele nasce se movimentando, ele nasce meio rosadinho. Então, a gente tem que avaliar aí todos esses critérios, tá? Então, vamos colocar um bebê aí que se chama Antônio, né? Vamos fazer aí o cálculo de apigar aí, né? Vamos supor que ele está com a frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto. 2 pontos. Vamos supor que ele está com a respiração, né, forte, né, tá chorando, né, mais 2 pontos. Vamos supor que o tônus muscular dele está ativo, está se movimentando, fazendo uma boa flexão, mais 2 pontos. A cor, ele está rosado, mais 2 pontos. E em relação à irritabilidade, ele está irritado, ele está chorando, mais 2 pontos. Qual que é o índice de apigar aí desse recém-nascido? Hein, gente? Ó, ele teve todos esses quesitos aqui presentes. Qual que é a pontuação desse recém-nascido? Aí teria que somar? Oi? Como é que é? No caso, teria que somar? Isso aí. Então é 10. Aí você vai somando. É 10. Tá? Então, esse é o cálculo de índice de apigar, que a gente realiza aí no primeiro e no 5º minuto de vida daquele recém-nascido. Tá? A gente vai realizar esse cálculo aí em cima desses 5 parâmetros, tá? Vocês entenderam aí como é que funciona esse cálculo? Ou quer que eu explico novamente? Entendi. Entendeu? E o restante do pessoal, gente? Quer que explica? Ou deu para pegar? Deu. Tem mais gente aí. O que vocês acharam aí? Deu para pegar? Tranquilo, Thaís? Aqui eu dei o exemplo, né, que esse bebê, ele nasceu super saudável.
Mas pode ser que a frequência cardíaca esteja inferior a 100, pode ser que a respiração, né, esteja irregular, pode ser que o tônus muscular esteja flácido, pode ser que o bebê esteja cianótico, né, pode ser que ele não apresente muito, né, características ali na face, né? Então, a gente avalia aí todos esses critérios, tá? Então, vamos lá, para a classificação do índice de Apgar, né? Da nota de 0 a 3, a dificuldade desse recém-nascido é grave. Então, se a nota dele, se a soma da pontuação aí der de 0 a 3, deve realizar a ressuscitação e a intubação, tá, gente? Se ele tiver a pontuação menor que 3, é porque o caso dele é grave. Tá? A gente também tem a nota de 4 a 6, que é dificuldade moderada. Nesse caso, a gente deve realizar a aspiração e aplicar o oxigênio. E a gente também tem a nota de 7 a 10, que é a ausência de dificuldade. Nesse caso aí, é apenas aspirar, tá? E olhe lá, tá, gente? Porque no protocolo não está usando nem mais a aspiração, tá? Porque querendo ou não, a aspiração ela não deixa de ser invasiva. Então, se o bebê tiver nascido assim normalmente, né, com a frequência cardíaca normal, né, se ele tiver nascido ali com a nota 10, né, às vezes nem aspirar vai ser necessário, tá? E no RM com o boletim de Apgar no primeiro e quinto minuto acima de 7, isto é, com tônus muscular normal, respiração regular, choro vigoroso, movimentação ativa, né? Ou seja, uma boa vitalidade, né? Recomenda-se que após 1 hora do contato com a mãe seja realizadas as medidas antropométricas, tá? Que foi como a colega falou, tá? Então, a gente deve realizar aí, né, principalmente a pesagem, as medidas de comprimento, né, em relação ao perímetro cefálico, torácico e do tamanho, tá? E tudo isso deve ser anotado no prontuário do recém-nascido, tá, gente? Então, logicamente, que a gente vai tomar as medidas mais importantes, né, que é avaliar as condições vitais do bebê, tá? O exame físico, podemos dizer assim, né, que a gente vai realizar mais ali as medidas do bebê, né, o peso, né, as medidas antropométricas vai ser algo secundário, tá? É só se o bebê tiver estável, tiver nascido bem. Igual eu falei, o período de transição, né, da vida extrauterina não é fácil, né? Durante 9 meses, aquele bebê tinha tudo, né? Ele não precisava realizar nada para se manter vivo e bem, né? E do nada, podemos dizer assim, ele passa a ser responsável ali pelas suas próprias condições vitais. Então, a gente tem que respeitar esse período de transição, né? E dar todo o suporte para esse recém-nascido. Então, as medidas, né? O banho, tudo isso vai ficar para depois, tá? Depois que a gente tiver, né, estabilizado esse recém-nascido, tá? Então, gente, a primeira coisa a ser feita, né, é esse índice de Apgar, tá? Depois que o neném nasceu saudável, foi pro colo da mãe, né, realiza esse índice de Apgar. Depois disso, né, a gente vai realizar ali um outro procedimento padrão, tá? Que se chama método de Credé ou credeização. Quem já ouviu falar do método de Credé? As mamães já devem ter ouvido. Vou colocar a imagem aqui para vocês, para ver se facilita aí, ó. Aí é lógico que é uma imagem ilustrativa, né? Vocês sabem o que é um método de Credé ou credeização? Já ouviram falar? Sim ou não? Não. Eu não.
Então, gente, o método de CREDE, né, ou credeização, consiste na instilação ocular de uma gota de nitrato de prata a 1%, tá? E ele serve para prevenção da oftalmia gonocócica, tá? Esse procedimento ele é realizado aí na primeira hora de vida, tá? Tanto no parto normal ou no parto cesáreo, tá? E vocês sabem o que é essa oftalmia gonocócica ou neonatal? Isso, gente, é feito com todos os bebês, tá? Às vezes, isso foi realizado com o filho de vocês, não sei se vocês são mães, né? E às vezes vocês nem sabem, mas assim, é um procedimento padrão que é realizado ali com todos os bebês. Depois que a gente, né, avaliou as condições vitais do bebê, esse é o segundo procedimento a ser realizado. Já ouviram falar da oftalmia neonatal ou gonocócica? Professora, eu tenho uma pergunta sobre isso. A minha filha nasceu já tem 5 anos e esse procedimento não foi feito. E no hospital, a gente até perguntou, porque eu tinha assim, essa lembrança que a criança sai até com o olho amarelado, assim, em volta. E eles falaram que não se usa mais esse procedimento, que alguns hospitais foram